Então, maio de 2026 chegou e a era da franquia que entregou a sátira mais caótica, mais frenética de toda a cultura da internet, bom, chegou ao fim na TV. Pelo menos era o que parecia, né? Exatamente. Com o fim da quinta e última temporada de The Boys, quem acompanha esse universo jurava que a poeira ia finalmente baixar. Mas a Amazon tem um plano bem mais sombrio para 2027. Muito mais sombrio. Pois é. O Prime Video confirmou Vault Rising. É uma nova série prequela. E a quebra de expectativa que é absurda. Eles vão abandonar os memes, os influenciadores distópicos, para mergulhar de cabeça num mistério de assassinato no ar, bem denso, ambientado na Nova York dos anos 50. Uma mudança e tanto de cenário. Total. Então, certo, vamos desempacotar isso. Como é que uma obra famosa por rir do nosso absurdo moderno vai sobreviver na era da fumaça de cigarro e da Guerra Fria? É o que a gente vai destrinchar nesse nosso mergulho de hoje, cruzando artigos de entretenimento com análises acadêmicas sobre, tipo, a estratégia transmídia da franquia. E o que é fascinante aqui é que, bom, não se trata só de uma expansão de universo genérica para lucrar mais, sabe? As fontes que a gente reuniu mostram que Vault Rising é uma reconstrução profunda. Como assim, exatamente? A série vai mostrar a gênese de uma corporação bélica, ali nas sombras do pós-guerra, no exato instante em que eles percebem que perderam controle total sobre as próprias armas biológicas. Nossa, o momento em que a coisa desanda. Sim, é quando a necessidade de esconder os desastres força a criação daquela máquina de relações públicas, aquela que no futuro a gente sabe que transforma monstros em heróis. Faz todo o sentido. E, para entender essa gênese, a gente precisa olhar para o laboratório original. É como... Pensa na diferença entre um smartphone de última geração... Polido, bonito. Isso, polido, onipresente... E o primeiríssimo protótipo dele, sabe? Um emaranhado de fios expostos, super instável, que podia causar um curto-circuito fatal do nada. O produto final embalado é a Vault que a gente conhece. Os fios expostos são Vault Rising. Bela analogia. E o showrunner, o Paul Grelong, junto com o produtor Eric Kripke, eles vão focar justamente nesses fios expostos. E a base disso tudo, que foi a grande revelação da quinta temporada, é o V1. O V1, que é, tipo, a versão primitiva do composto V, certo? Exato. É uma iteração bem rudimentar, quimicamente instável e incrivelmente brutal. As fontes descrevem os laboratórios clandestinos de Fort Harmony e o cenário é de puro horror científico. A taxa de sobrevivência era quase nula. Credo. Pois é, as cobaias desenvolviam mutações grotescas. No fim, só 5 supers originais conseguiram metabolizar o V1. Soldier Boy, Stormfront, que na época era a Clara Vault, ou Liberty Bomb Site, Torpedo e a Private Angel. Nossa, os relatos de Fort Harmony reviram o estômago. Tem aquele caso do Queen, que a wiki da série menciona, que virou uma máquina de liberar toxinas e teve que ser abatido pelo Soldier Boy. Sinistro demais. Mas, peraí, me tira uma dúvida. A essência de The Boys sempre foi o exagero, as cores, a crítica frenética à internet. Se a gente joga isso para um thriller no ar investigativo nos anos 50, como é que um mistério de assassinato mantém o DNA da franquia sem parecer uma série totalmente desconexa? Esse é o grande X da questão. O Eric Kripke explicou isso nas entrevistas e é brilhante. A série principal satiriza o consumo e os algoritmos de hoje, certo? Mas Vault Rising vai investigar a raiz desse problema. O roteiro vai mostrar como a disciplina militar e rígida do pós-guerra, todo aquele patriotismo começou a se degenerar e virar a cultura do espetáculo e do consumismo. Ah, entendi. É a raiz da corrupção. Perfeito. Explica por que o universo se tornou o que é. A gente vai ver, com um tom de horror corporativo, a Vault descobrindo que patriotismo e militarismo podiam ser empacotados e vendidos como entretenimento. Caramba, é literalmente a transição do complexo militar-industrial para a cultura do espetáculo. E se a gente vai falar de quem estava sendo empacotado, não tem como ignorar os garotos propaganda, Soldier Boy e Stormfront. Ou melhor, a Clara Vault. O retorno do Jensen Ackles e do Aya Cash está confirmadíssimo pelas fontes. Sim, só que a dinâmica do Soldier Boy que a gente conhece era de um cara fora d'água, né? Um cara analógico no mundo digital.
Ele era letal, óbvio, mas estava super confuso com as redes sociais, com as novas regras da sociedade. Exatamente. Só que agora, em Vault Rising, esse tanque de guerra vai estar no seu campo de batalha original. Sem regras de trânsito. Nenhuma. Ele é um predador no auge absoluto do poder dele, agindo com uma confiança inabalável num mundo que idolatra os heróis de guerra. Ele domina tudo nos anos 50. E grande parte desse domínio é sustentada pela parceira dele, a Clara. O que nos leva para aquele detalhe genial plantado na 5ª temporada. O romance absurdamente tóxico entre os dois. Ah, o romance. Lembra do meme? A internet inteira viralizou aquela fala bizarra do Soldier Boy na 5ª temporada, quando ele dá o V1 pro Homelander e diz, tipo, é o que Clara teria querido. Sim, essa frase virou um meme gigantesco. Mas quando a gente analisa, evidencia uma história muito pesada. 80 anos depois, a influência dela ainda guia as decisões dele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque não é só romance, né? Não mesmo. É totalmente ideológico. A Clara foi a primeira cobaia do Frederick Vault no regime nazista. Ela é a base da supremacia e da eugenia ali. E o Soldier Boy é a arrogância americana em pessoa, que por acaso odeia profundamente o Frederick Vault. É um paradoxo completo. Mas espera. Se o Soldier Boy tem um ego do tamanho de Júpiter e já se sentia ameaçado no futuro por concorrentes, como fica a dinâmica sabendo que eles vão introduzir o Bombsight? E é aí que o conflito explode. O Bombsight, que vai ser interpretado pelo Mason Dye, é o contraponto perfeito. Os documentos da produção descrevem ele como um cara altamente paranoico, recluso e, o mais importante, ele é o guardião da última ampola de V1. Nossa, isso dá um poder de barganha bizarro pra ele. Imenso. E ele ainda é apaixonado pela Golden Geisha. Então a série monta um barril de pólvora. O Soldier Boy, o Alpha, que não divide holofote, contra o Bombsight, que é instável, mas tem o recurso mais valioso da empresa. A química de animosidade entre eles é o motor do conflito central. O que mostra que esses grandes vilões de hoje, na verdade, nasceram como soluções corporativas do passado, né? Porque se esses deuses começam assim, a ameaçar e destruir a empresa por dentro, a Vault tem que apagar o incêndio sem a imprensa descobrir. E como eles apagam? Criando heróis. O marketing começou puramente como ocultação de danos e assassinatos. É bizarro pensar que a fundação da maior máquina de publicidade do mundo veio do desespero de esconder corpos. E a série amarra isso muito bem. Na 5ª temporada teve aquela sala de relíquias do Mr. Marathon, não teve? Sim, cheia de gibis do Torpedo, pôsteres antigos da Private Angel. Aquilo ali mostra as raízes do marketing da Vault ganhando vida. Eles já sabiam usar a cultura pop para mascarar abusos desde os anos 50. O que nos leva para uma ponte perfeita para falar do nosso mundo real. Porque as nossas fontes incluem um artigo acadêmico fascinante da revista UNAERP. Eles usam o conceito de cultura da convergência do Henry Jenkins para analisar a máquina de transmídia que a Amazon criou para a franquia hoje em dia. E esse estudo é revelador. A Amazon não trata quem acompanha a série só como fã. Eles criam uma narrativa transmídia onde a audiência age como se fosse cidadã daquele universo. Tem o canal da VOT News Network no YouTube, o Twitter oficial da VOT. Eles lançam comunicados fictícios lá o tempo todo, né? O tempo todo. E o estudo aponta para a figura do prosumidor. A audiência consome, mas também produz o engajamento. As pessoas respondem aos perfis como se a empresa existisse. É uma máquina gigante funcionando de graça, movida pela interação de quem está assistindo. E o estudo da UNAERP foca num caso que é o ápice disso tudo. Na 3ª temporada, teve aquele comercial do trem-bala, do energético. E lembrando aqui que a gente está mantendo um tom estritamente jornalístico e neutro, repassando só o que a análise acadêmica descreveu, tá? Claro, é importante frisar isso. O artigo relata como a série fez uma paródia daquele comercial real da Pepsi com a Kendall Jenner durante os protestos do Black Lives Matter. Exato. Onde o comercial real foi criticado por usar pautas sociais sérias para vender refrigerante. E o estudo explica que a série satirizou de forma bem afiada essa apropriação dos movimentos sociais pelas marcas. Mas a metalinguagem vem a seguir.
A Amazon postou o vídeo desse energético fictício do trem-bala no Twitter da Volt como se fosse uma promoção real. E os pesquisadores observaram que a caixa de comentários virou um grande debate de RPG. Sim. O pessoal comentava coisas tipo: esse energético tem gosto de bateria, debatendo como se o produto tivesse na prateleira do mercado deles. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Será que ao criar esses perfis falsos e vídeos, a Amazon não está essencialmente construindo a mesma máquina de manipulação que a própria série critica? Se conectarmos isso ao panorama geral, sim. A genialidade da franquia é a metalinguagem. Eles exigem esses prosumidores, criando um falso senso de realidade. E Volt Rising vai explorar justamente esse instante zero. O momento em que essa cortina de fumaça da cultura pop começou a ser tricotada pela corporação para esconder os absurdos deles. É impressionante. Então, para resumir e amarrar tudo que a gente viu nas fontes hoje, Volt Rising não é, nem de longe, só mais uma historinha em quadrinhos na TV, certo? De jeito nenhum. É uma reengenharia total de como a gente vê a franquia. A gente vai ver a origem brutal do V1, um Soldier Boy confiante e letal no auge, e uma corporação dando seus primeiríssimos passos no totalitarismo do marketing. E tudo isso apoiado por essa estratégia transmídia no mundo real que, sinceramente, borra demais as linhas entre ficção e realidade. Borra completamente. E para fechar uma semente para nossa audiência refletir quando esse áudio acabar, pensem sobre isso. Se a Volt dos anos 50 conseguiu convencer o mundo de que assassinos cruéis movidos a V1 eram, na verdade, heróis patriotas impecáveis, quantos supers da nossa própria cultura de massa, sejam megacorporações ou até celebridades intocáveis do passado, não foram fabricados exatamente com a mesma cartilha de ocultação e marketing que a série vai nos mostrar? Caramba, isso dá o que pensar, hein? É de explodir a cabeça. E com essa reflexão, a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom explorar essas fontes hoje. Continuem questionando as narrativas super polidas ao redor de vocês e a gente se encontra na nossa próxima imersão nas fontes. Até lá!